Agora, deu um bugzinho, mas chegou. Oi, tudo bem, mulher? Oi, tudo bom? Fala aqui pro pessoal, deixa o pessoal chegar aí rapidinho, mas a gente já pode ir começando a se apresentar, né? Te apresenta aí, por favor. Oi, gente, eu sou a Lúcia, eu sou de Recife. Eita, eu acho que já deu um probleminha com a internet. Não sei se é a minha ou se é a de Lúcia. Gente, dá um joinha aí se vocês estiverem ouvindo a Lúcia bem também, porque eu não tô. Deu um pequeno. Deixa eu botar aqui para não ficar na frente. Vocês estão conseguindo me ver? Porque se vocês me veem e não veem a Lúcia, eu acho que vai ser lá a internet dela. Será que é a minha? Não, mas eu tô aqui, eu tô aparecendo. Eu acho que aqui tá normal também. Dá um joinha aí, gente, por favor. Problemas técnicos. Eu acho que a Lúcia caiu aqui, mas a gente vai esperar voltar. Se você está assistindo a esse vídeo depois... Obrigada, Tereza. Se você está assistindo a esse vídeo depois, deixa o like, salva, compartilha com as amigas. Vou mandar aqui novamente para a Lúcia, porque pode ser que a internet dela tenha caído. Deixa eu ver aqui. Imprevistos com a tecnologia, sempre acontece, né? Deixa eu mandar um convite novamente para ela. Deixa eu ver. Vão falando aí, gente. Vou colocar aqui. Oi, Diogo. Domingão, vocês já estão almoçando, gente? Já estão almoçando. Eu tô com fome. Aqui em casa só tô sentindo o cheirinho. Mas para a Lúcia já são 5 horas da tarde, então por isso que a gente fez agora. Olha aí, voltou? Tá de volta? Eu acho não consigo. Eu acho Vocês que estão me vendo? A gente não tá te vendo, mas é como se tivesse alguma coisa na frente. Eu acho que tua câmera virou. Pronto. Agora foi. Agora dá para ver, né? Agora dá para ver, agora tá boa. Acho que a internet caiu aí, né? Acho que foi. Prossiga que a gente não chegou a ver a sua apresentação, então, por gentileza. Tá. Gente, eu sou a Lúcia, sou de Recife, mas moro aqui hoje em Malta. Conheço a Tainã há muitos anos. Mais 10 anos aí, volta para mais aí. Sim, senhora. Quase 15 anos. Hoje eu trabalho aqui em Malta, né? Eu sou contadora no Brasil e trabalho aqui em Malta como contadora também. Na verdade, como assistente contábil, né? Ali a função de assistente contábil, mas dentro da função contábil, né? Muito Já morei na Irlanda, Exato. Né? Que esse é o propósito do vídeo, né? Exato. Já morei na Irlanda, fiz intercâmbio na Irlanda, diferente daqui. Daqui eu vim para trabalhar mesmo. Na Irlanda eu estudei. Fui para estudar inglês e para quem já viu o vídeo dessa semana, né, da Irlanda, né, você como estudante de inglês, você pode trabalhar e estudar. Então eu fiz esses dois. Mas, diferente daqui, né, na Irlanda a gente só pode trabalhar 20 horas como estudante de inglês. Como estudante de inglês aqui também você só pode trabalhar 20 horas. Mas aí eu vim para a oportunidade de realmente só trabalhar. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho desses detalhes para a gente entender a diferença, tá, Lu? Porque o pessoal
tem algumas pessoas que têm muita dúvida em, eu vou para Irlanda, eu vou para Malta. Eu tenho as minhas considerações a fazer sobre Malta, mas eu quero que você dê a sua opinião, já que você está morando aí há mais tempo. Então, a gente vai também ter essa... Porque eu adoro trazer essas perspectivas diferentes, né? Porque quanto mais tempo a gente passa num lugar, a perspectiva da gente muda também. As minhas experiências em Malta não foram das melhores, apesar de eu achar que o lugar é lindo, é maravilhoso. Eu gostei muito de como o lugar é, mas com relação à cultura, eu tenho algumas questões para falar, que eu acho que você também pode trazer aí. E aí, vamos só falar dessa linha do tempo primeiro, para o pessoal entender. Quando você foi para a Irlanda, quanto tempo você passou, você saiu, e quando você foi para Malta, só para a gente começar com a linha do tempo. Então, quando você foi para a Irlanda? Tá, foi em junho de 2022, eu saí de Recife, fui para a Irlanda para estudar inglês, eu e meu esposo, né? Então a gente foi para ser intercambista. O visto da Irlanda são de 8 meses no total, são 6 meses de estudo, mais 2 meses de férias, né? Que é onde você pode trabalhar mais à vontade. Dependendo da época do ano, você pode estar trabalhando mais do que... Pode trabalhar 40 horas ou mais, se você quiser, se você aguentar, né? E é isso. Eu acabei passando 2 anos e 3 meses, completei o verão, o último verão de 2024 lá na Irlanda, né? Fiquei um pouquinho mais, né? Porque todo mundo sabe, a Irlanda é o segundo maior salário mínimo da Europa, então você faz uma grana legal na Irlanda. E daí eu fui para o Brasil, tirei férias, fiquei 2 meses no Brasil. Depois eu vim para Malta em dezembro do ano passado. E estou desde lá até agora, né? Estou até agora aqui 10 em Malta. meses. Isso. Então a gente veio planejando Malta. Quando a gente saiu da Irlanda, a gente veio planejando Malta, porque eu já tinha uma amiga aqui, uma amiga que eu já tinha da Irlanda, que inclusive é holandense. Conquistando o mundo. Sim. E aí, ela é minha companheira de casa, a gente divide apartamento aqui. Então, a gente já veio meio que planejado com ela para a gente dividir apartamento, tudo. E ela me ajudou muito no início, né, para conseguir trabalho e tudo. E aí, a gente se organizou tendo essa estrutura, esse apoio aqui, né? Que é uma das coisas muito importantes que as pessoas têm que ter, é que quando a gente sai para fora do Brasil, a gente precisa ter essa conexão com as pessoas, porque as conexões fazem a gente, né, conseguir um emprego melhor, faz a gente, né, conseguir planejar alguma coisa aí no futuro, né, como foi o meu caso. Eu tinha um apoio aqui em Malta, então eu já vim com esse apoio, né, e aí é isso, assim, no geral foi isso. A gente decidiu, na verdade, a gente não tinha o plano de vir para Malta, nunca foi nosso plano vir para ficar na Europa, na verdade, a gente não tinha esse plano. Nosso planejamento sempre foi Canadá. A gente queria ir para o Canadá, mas as condições para ir no Canadá, quando eu terminei meu segundo curso de inglês, que eu fiz o IELTS, as condições mudaram totalmente. E aí ficou totalmente inviável. Eles praticamente fecharam as portas para os imigrantes. E aí ficou totalmente inviável. Então, a gente também viu a possibilidade de nacionalidade europeia. E aí a gente já, né, resolveu fazer para a gente continuar ficando aqui mesmo, na Europa. Muito bem. E aí, justamente, vamos só, já que tu falou essa questão da preparação, que a gente bateu nessa tecla também essa semana toda aí, a questão de o quão importante é, primeiro, você se preparar, segundo, também ter essa rede de apoio, que muita gente contou que, não, eu tinha amigos que tinham tido essa experiência, fiz assessoria, Então, assim, cada pessoa teve a sua estrutura e que foi preparada, né? Que é isso que a gente fala, assim, porque mesmo você indo preparado, ainda tem muitas questões que acontecem. Imagine quando você não se prepara. Então, é muito importante você fazer esse planejamento. Então, vamos falar um pouquinho... O planejamento financeiro é o principal. O principal ponto é o financeiro,
Exato aí. Esse é o meu ponto que eu ia começar agora. Primeiro, assim, vamos falar um pouquinho da tua escolha inicial, porque tu queria Canadá e aí acabou indo para a Irlanda. Como foi essa escolha inicial da Irlanda também, já que Malta foi uma questão de consequência, mas como foi para tu fazer o intercâmbio, escolher o intercâmbio na Irlanda e não Malta naquela ocasião, porque Malta também é um destino que exige bastante, as pessoas falam bastante, né, também. Então, por que tu foi para a Irlanda e não outros destinos, inicialmente? E não para outra, né? O que acontece? A gente sempre teve o planejamento de ir para o Canadá, mas o Canadá não oferece você poder trabalhar e estudar, no sentido do curso de inglês, né? No intercâmbio de inglês. Então, seria inviável para mim e para o Júnior ir para o Canadá e ficar lá 6 meses sem poder trabalhar. Não tinha, a gente não tinha recurso financeiro suficiente para isso. Era impossível. Então, as duas opções foram dadas para a gente. A gente foi para uma agência de intercâmbio, a gente sentou, conversou, e aí a gente viu as duas opções. Nas duas opções, o que a gente prezou naquele momento, o lado financeiro. A Irlanda tem o segundo maior salário mínimo da Europa. A Irlanda tem um programa de intercâmbio muito focado. O programa é muito sólido. Por muitos anos existe o programa de inglês da Irlanda. Então, existem as regras, é muito específico. Então, você tem muitas oportunidades, sim, de você estar trabalhando lá. É tranquilo de você conseguir trabalho. Não é uma coisa muito impulsiva. Eu vou falar isso de Limerick, que foi a cidade que eu morei. Porque é uma cidade menor. Não vou falar de Dublin, porque eu não tenho experiência com Dublin. Mas amigos meus que foram para Dublin conseguiram trabalho em 2 semanas. Eu consegui em 2 meses. Foi demorado, porque quando a gente foi, era 2022, a pandemia tinha acabado, entre aspas, então estava todo mundo indo embora do Brasil. E muita gente descobriu Limerick. Então a gente foi para um destino muito cheio. Então a gente teve muita dificuldade em arrumar trabalho, tudo. A gente não escolheu Malta por um outro motivo. Malta é uma ilha muito pequena, e termina ficando tudo muito distante. Para você sair daqui de Malta fica tudo muito caro, muito caro. Eu não estou falando de ir para Itália, Itália é do lado, mas se você for pegar um avião aqui, se não for promoção da Ryanair de verão, se não for isso, você vai pagar muito caro, entendeu? Porque eu estava pesquisando para ir para Portugal. 110 euros para você ir. Parece barato? Parece, mas para quem ganha dinheiro sabe que não é barato. E para juntando, né? Você vai vendo ali que acumulando os gastos que você tem. Exatamente. E o salário mínimo daqui é muito baixo. Então, naquele momento, há 3 anos atrás, para a gente era importante ter o lado financeiro sólido, né? De uma forma mais rápida, conseguir mais rápido. Então, a Irlanda tem muito essa facilidade, sim. Mesmo indo com pouco inglês, porque a gente foi, você lembra, a gente fez 2 meses de curso com você, e mesmo assim a gente era muito, muito, muito básico. A gente não tinha inglês suficiente para fazer uma entrevista, para poder passar no emprego. Então a gente demorou, a gente teve, né, aqueles perrengues iniciais, não tínhamos redes de apoio lá, mas a gente fez muitas amizades, que ajudou muito a gente ali no início. Foi o que deu o suporte, né, do início. Isso. E aí esse foi o motivo da escolha, assim, de escolher a Irlanda. Isso é muito bom, porque aí você vê também, né, que, como você falou, a questão da preparação do financeiro, mesmo que você passou bastante tempo também se preparando para ir para a Irlanda, isso deve ter contribuído, já que você não conseguiu trabalho de imediato. E foi algo também que eu mencionei essa semana com relação à preparação do inglês, né? Porque às vezes o da gente ali ficou meio que de última hora, a gente já vai, e aí vamos preparar, e a gente tentou fazer um intensivo, mas que de fato essa preparação ajuda também no inglês, no trabalho que você vai conseguir, né? Quanto melhor o seu inglês, maior a possibilidade de você conseguir um trabalho melhor. Então, por isso que também é bom a gente fazer essa preparação, do financeiro e também com relação ao inglês, para esses intercâmbios
que você vai com o objetivo de trabalhar, porque é diferente de você só ir estudar, né? Quando você só vai estudar e você só melhora, mas com relação ao trabalho, é bom que você tenha essa preparação também. E aí... Exatamente. A língua é extremamente importante. Exato. Quem segue que não é mentira. Consegue trabalhos sem o inglês na Irlanda? Você consegue. Tem gente que consegue. Mas vai ficar ali, sempre num grupinho muito específico, vai sempre ser aquele mesmo trabalho, vai ser aquele trabalho mais pesado. Não que quem tem inglês não vai pegar um trabalho pesado, também vai pegar. Mas vai ser muito mais fácil, muito mais rápido. Então, você ter o inglês. Eu não indico ninguém vir com a cara e a coragem sem inglês, não. Eu sempre indico, estuda um pouco, faz um curso, não deixa deixa para fazer aqui. Porque você vai aprender o inglês aqui. Você vai. Se você se esforçar, você vai. Mas você já ter uma bagagem com você já tá falando alguma coisa, nem que seja ali um pouco, nem que você para conseguir uma entrevista, já é alguma coisa. Mas você vir total do zero, para quem passou, eu digo, não venha. Hashtag não recomendo, né, Lúcia? Não recomendo. Mas é assim, também é muito bom, porque a Lari falou de Dublin, porque ela ficou em Dublin, e você já está trazendo Limerick, que é uma cidade diferente. Eu também tive outros alunos de Limerick, e assim, gente, muitas pessoas vieram para mim, muitas, assim, com essa expectativa de cheguei aqui sem inglês, e agora eu preciso correr atrás do prejuízo, porque as coisas não funcionam. Então, muitas pessoas vieram para mim com relação a isso, e aí a gente vai vendo que realmente existe uma dificuldade. Mas, com relação aos 2 países, já que você agora está em Malta, já se adaptou, né? Porque já passou aí quase 10 meses em Malta, ou já passou 10 meses, né? Já passou 10 meses, já. E aí, fala pra gente com relação a clima, custo de vida, o que é que você sente de diferença entre a Irlanda e Malta hoje? Primeiro, né? Clima totalmente diferente. A Irlanda é, sim, um país, sim, depressivo. Você não tem luz solar direto, você não vê o sol. Você pode passar meses sem ver o sol. Aquela claridade é apenas um céu cinza. Você não vai ver chuva todos os dias, se acostuma com a chuva. Então, assim, o clima é realmente totalmente diferente. Aqui chega a ser mais quente que Recife no verão. Então, assim, eu passei agora pelo verão, né? O verão acabou essa semana, vamos dizer. E foi muito quente, porque é abafado, não tem ventilação, a gente pegou 46 graus, foi assim, absurdo, entendeu? Parecia um deserto. E eu imagino. E você sabe que não tem árvore, né? Quase não tem árvore, não tem vegetação nesse lugar. Então, é extremamente quente. Você pode botar todos os ar-condicionados para funcionar, não funciona. E os prédios são feitos de calcário também, né? Então, tem aquela coisa do... Muito fechado, não tem ventilação. Em relação ao custo de vida, não é muito diferente da Irlanda. São 2 ilhas. Malta não produz quase nada, então tudo vem importado. E tudo que vem importado vem com imposto. Tudo que vem com imposto vai mais caro. Já na Irlanda tem produção, sim. Tem produção de muita coisa, principalmente vegetais, né? A qualidade, claramente, a gente não vai ter uma qualidade de vegetais e frutas igual do Brasil. Não é país tropical, então não vai ser igual. Mas supre essa parte, né? Principalmente para quem gosta aí de alimentos orgânicos, é um país muito forte com alimentos orgânicos. A vida na Europa, em geral, já é muito mais saudável do que a do Brasil. Né? Até os produtos industrializados, eles são um pouco mais saudáveis do que o próprio produto do Brasil. Então, a gente tem essa diferença aí na Europa. Mas, em relação a preço no supermercado, a gente não sente tanta diferença, a não ser de frango, que frango aqui é muito mais barato do que na Irlanda. Apesar deles produzirem muito frango, mas é muito caro o frango na Irlanda.
E carne lá eles produzem muito e é muito barato, e aqui é muito caro, né? Não sabemos o motivo, mas a carne vermelha aqui é mais cara, lá é mais barata. Em relação a eletricidade, essas coisas assim, coisas de consumo, né? A gente não está sentindo tanta diferença em relação a preço. Está sendo basicamente muito parecido com o que a gente gastava lá. Mesmo lá utilizando muito aquecedor, né? Porque é frio. Então a gente utilizava muito aquecedor. Ainda bem, eu nunca morei em lugar com aquecimento a gás, que geralmente é mais caro. Só morei em lugares com aquecimento elétrico e não fez muita diferença assim na minha vida. Uma coisa que eu tenho, né, sempre de destacar, na Irlanda, planos de celulares são sempre melhores. Todo lugar você encontra ilimitado. Aqui tem muito plano limitado. E aí o plano ilimitado é muito caro. É caro. Assim, não é muito caro, mas é caro. Para o custo em relação ao que você ganha com o que você gasta. Né? Aluguel aqui é mais barato, mas em relação, se você colocar proporcionalmente o valor que você ganha com o que você gasta de aluguel, é basicamente o mesmo. Por quê? O salário mínimo na Irlanda é 2.000, 2.100, alguma coisa. Eu gastava lá em Limerick, uma cidade de interior, 1/4 do meu salário com aluguel. Aqui eu gasto mesmo, né? O salário mínimo, aqui, vamos dizer, na outra casa que eu morei, salário mínimo é 1.000. Então, eu gastava 250 no mínimo no meu aluguel. Então, era 1/4 também do meu salário. E ambos eram compartilhados, né? Oi? E ambos eram compartilhados, a sua acomodação. Na Irlanda, eu morei um tempo compartilhado e depois eu fui morar só eu e o Júnior, né, no caso. Aqui não, aqui eu só morei compartilhado, na primeira casa e nessa casa agora. E aí a gente divide os custos, né, do apartamento todo, mas se torna 1/4 do salário do mesmo jeito, entendeu? Então fica meio que elas por elas. A diferença é o quanto você ganha e quanto você consegue juntar, né? Para quem gosta de juntar e para quem gosta de gastar também, né? Então aqui a gente já tem que o poder de compra é bem menor em relação da Irlanda. Na Irlanda a gente tinha um poder de compra muito maior, muito mesmo, fazia diferença, entendeu? E para poder também guardar, né? Conseguir guardar dinheiro, que aí faz uma diferença no final do dia, as coisas você conseguindo. Faz muita diferença. E com relação ao trabalho, Lúcia, tu achas que é mais fácil encontrar trabalho em Malta e na Irlanda, ou porque o teu inglês melhorou, também foi mais fácil para tu fazer? Como foi essa dinâmica para tu? O que é que tu acha, assim, comparando os dois, as possibilidades de trabalho? O inglês, com certeza, faz a total diferença. Quanto menos inglês você tem, mais trabalho braçal você vai ter. Então, para quem tem a intenção, né, de só fazer dinheiro, Irlanda, com certeza, está ali no top 1. Porque você vai conseguir trabalho braçal muito fácil. E aí você, né, tem ali, né, um ganho, né, rápido. Mas, assim, oportunidades de trabalho. Aqui, para você ter uma experiência com a sua profissão do Brasil, eu acredito que aqui é aquele passinho na carreira, sabe? Porque na Irlanda eu não sentia isso, que eu conseguiria muito fácil voltar para minha profissão. Apesar de lá ter um país que a minha profissão é uma profissão crítica, que eles estão em falta de profissional, mesmo assim eu não consegui trabalho na minha área. Porque eles sempre vão dar prioridade para quem é europeu e para quem está estudando lá, ou fazendo o college lá. Quem está estudando contabilidade lá, ele vai ter prioridade. E quem é europeu vai ter prioridade. Quem é irlandês vai ter prioridade. Então, né? Então, assim, eles vão dar preferência a essas pessoas. Aqui, a carência de mão de obra é muito maior. Porque a população é extremamente pequena, muito pequena. A população total não chega nem a 1 milhão, né? Então, não chega nem a 700 mil, para dizer bem a verdade. Não chega nem a 700 mil. Menor do que Recife. Exato. É muito pequeno. Então,
Aqui eles têm uma carência muito maior, consequentemente eles vão abrir um pouco mais as portas para as pessoas virem para cá para suprir essa falta de mão de obra. Então aqui eu consegui, claro, eu já tinha inglês, eu tenho uma bagagem grande do Brasil, né, que eu vim com uma bagagem grande que me ajudou a conseguir voltar para minha área, né? Mas, inclusive, hoje eu trabalho numa agência de emprego, né? Então, a gente faz esse trabalho de empresa terceirizada, onde a gente recruta e a gente manda para as empresas. Então, de diversos ramos, principalmente na área de hospitalidade, né? Que é o carro-chefe de Malta. Com que é o turismo, né? E hoje a gente já faz um mês que a gente assinou o contrato para a gente começar a fazer recrutamento para a outra área muito forte de Malta, que é o que movimenta a economia de Malta, que é o iGame, que é a apresentação de jogos online, as famosas bets que tem aí no Brasil, são todas aqui. Então, assim, a gente trabalha daqui para o Brasil, entendeu? Aí a gente está recrutando, né? A empresa que eu trabalho recruta essas meninas, a maioria das meninas, né? Como em Pernambuco da Sorte, por exemplo, né? Quem apresenta, né? Sempre tem uma menina ali para pegar o bingo, né? A bola do bingo. Para fazer. É sempre assim, esse tipo de trabalho. Mas é o que movimenta a economia. Jogos online e hospitalidade. Então, são os mais fortes. Mas, claro, todo o trabalho administrativo por trás, toda a área de healthcare, né, que é a área de saúde, muito forte em toda a Europa. É uma população mais velha, então sempre vai ser mais forte esse tipo de trabalho. Exato. Né? E aí, você tocou no ponto, a população mais velha, né? E aí a gente vai justamente falar dessa cultura. As diferenças culturais entre Irlanda e Malta. O que é que você tem achado, Lúcia? Então, os irlandeses mesmo, porque tem dois grupos de irlandeses, né? Tem aqueles irlandeses que são com uma, vamos dizer assim, baixa renda, e tem os irlandeses, né? Vamos dizer normais, vamos dizer assim, da classe média. Os irlandeses classe médias, eles são muito carinhosos, eles são pessoas muito tranquilas. Claro que a gente sente uma diferença ali de tratamento, né? Que quando a gente fala assim de trabalho braçal, ele sempre vai sobrar para a gente, nunca vai ser um irlandês que vai fazer, então sempre é a gente que vai fazer, que é aquela famosa xenofobia escondida, né? Sim. Mas eles são muito gratos. Isso é uma diferença muito forte, assim. Eles são muito gratos pelo que a gente faz por eles. Então, a gente sempre, você vai ver o pessoal, né, falando ali, né, em relação ao healthcare, sempre vai ter imigrante porque a gente cuida mais, a gente tem uma maior preocupação, né, e aqui em Malta, né, já tem uma outra questão, né, tem a questão da cor da pele, que aqui influencia muito. Se você é mais negro, com toda certeza você vai sofrer algum tipo de racismo ou alguma coisa. Apesar da população dos trabalhadores, quem trabalha aqui, a maioria é paquistanês, indiano, e são pessoas de peles escuras, são pessoas negras. Então, essas pessoas, eles vão ficar com o trabalho mais pesado, vai ficar com o trabalho mais difícil. E eles mesmos falam, é muito difícil para mim, né, por ser dessa nacionalidade e por ter essa cor, conseguir um trabalho administrativo, por exemplo. Tem, você vai encontrar recepcionista negro, você vai encontrar, mas é muito mais difícil. É muito mais. Uma pessoa de pele mais clara vai ter muito mais facilidade, sim. Infelizmente. E aí é um dos motivos pelo qual, né, eu não sou muito, né, não me agrada muito desse lugar. Mas, enfim, né, essas coisas assim. Os adolescentes da Irlanda são muito difíceis, são complicados, que é aquela população mais de baixa renda lá da Irlanda. São muito difíceis, para quem já morou, sabe. Eles têm umas gangues, né, que aparecem lá dos adolescentes na Irlanda. E aí é muito difícil conviver com essas pessoas,
né? Aqui a gente, segurança... Aqui, inclusive, eu digo que a segurança aqui é muito maior do que a de lá. Isso é um fato. Porque os adolescentes de lá da Irlanda é muito perigosos, são perigosos mesmo. A gente teve casos ali de conhecidos, de amigos que sofreram ataques, que tiveram rostos, né, machucados, socos, enfim. É comum. Tudo para postar em toque, tudo para, né, fazer graça, né, com o imigrante. E aqui não, aqui tem muita gente jovem, tem muita gente jovem, porque é um país, né, você já veio aqui, você sabe, né, ali na região de St. Julian's, Pattyville, é só balada, então é uma vibe totalmente diferente, né, então é uma vibe muito jovem, então tem muitos visitantes, muitos europeus que vêm para cá para visitar, né, por conta dessas baladas que são extremamente famosas, né, as festas de barcos, as visitas para as outras ilhas, então é um país que movimenta muito nessa parte de turismo, por ser um país muito bonito, mas a segurança, sim, muito, muito melhor do que a segurança da Irlanda, eu diria. Apesar de ser muito tranquilo na Irlanda, em Limerick. Mas, ainda assim, aqui consegue ser mais seguro. E é justamente também por isso, né? Essa questão... aí também tem muito imigrante. Eu acho que é uma coisa também, assim, além de ter muito imigrante, tem muito estudante também, principalmente, como você falou, nas partes principais ali, de Valeta também, né, ali naquela parte principal, você vê muito. Você falou dos outros imigrantes, mas eu também vi muita gente da Turquia, de alguns países ali dos Balcãs também, e aí eu cheguei até a perguntar a algumas pessoas, assim, porque eles estavam lá em Malta também, para saber, porque eu achei muito interessante eles lá, porque eu vi muita gente, e eu fiquei, principalmente como servindo nos restaurantes, garçons, então, assim, eu achei muito interessante isso, e aí eu conversei um pouquinho com alguns deles, mas foi interessante ver essa questão, porque eu via muito mais gente. Eu fiquei numa parte de Malta, que é Sanglia, que era do outro lado de Valeta, né? Quando você tem que atravessar ali de barquinho, que é perto, mas você precisa atravessar do barco. Mas era um lugar que tinha mais pessoas locais. E aí, era essa questão que eu queria te perguntar com relação à diferença do uso do inglês para o maltês, se tu sentisses alguma coisa assim. Porque lá em Sanglia, como é a parte de ter pessoas mais antigas, né, mais velhas, ter pessoas... essas pessoas, elas falam mais maltês do que inglês. E aí, qual é essa diferença que tu sentiu aí nesse tempo? É a parte complicada de Malta, né? Malta é muito, muito variado a questão da língua, porque, assim, você vai escutar todas as línguas do mundo aqui. A comunidade colombiana é extremamente forte, então você vai ouvir muito espanhol, né? Muito espanhol. Tem inglês, porque todo mundo tem que se comunicar em inglês, né? E o maltês é extremamente forte, comparado à Irlanda, assim, que o irlandês não é forte na Irlanda, é uns vilarejos, uma coisa assim, só gente muito antiga que fala irlandês. Aqui não, maltês é a língua deles. Então, entre os malteses, eles vão falar em maltês. Até dentro do trabalho, eles vão falar em maltês. Então, você que é imigrante, você vai ficar fora. Eles fazem... Muitas vezes não é natural deles de falar em maltês, eles já chegam naturalmente falando maltês pelo costume, e outros motivos é para ninguém entender mesmo. Então, assim, é meio uma forma de exclusão. Claro que depende da empresa, depende do porte da empresa, depende de qualquer empresa, porque tem empresas aí que tem, por exemplo, digo, dentro do ramo de contabilidade, né, como as Big Four, né, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, são empresas de grande porte, né, mundiais, e que mesmo sendo instaladas aqui, tem-se uma obrigatoriedade de falar inglês para não excluir ninguém. Mas, claro, vai ter ali uma conversa ou outra dentro desses tipos de empresa em maltês, porque é a língua deles. Como a gente, entre brasileiros, a gente vai falar em português em algum momento ali. Mas, às vezes, é muito difícil
você ficar ali dentro de um ambiente e tá todo mundo falando em maltês e você não fala maltês. Então, assim, é complicado, é bem difícil. E tem alguns que não falam inglês. Tem malteses que não falam inglês. Então, eles chegam em você, pensam que você é maltese também, porque maltese, ele não tem uma... É feito brasileiro, sabe? Não tem uma cara, não tem um estereótipo. Né? Então, claro, alguns a gente já consegue identificar, isso é maltês. Mas a maioria a gente não sabe dizer se é maltês ou não. Né? Porque eles são muito misturados. Eles têm a mistura turca, italiana, né? E a mistura, né, da... árabe também. Querendo sul da Europa todo, como um todo, né? Então, eles são muito misturados. Mas, enfim, assim, é muito difícil conviver com o maltês, né? Em relação à língua, é bem complicado, bem difícil. E essa é uma questão que é justamente o que eu falei com relação a Malta, porque eu falo que quando se trata de país de língua inglesa, a gente não tem tanto essa experiência em Malta, porque quando a gente fala de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, a gente está falando de países em que a língua oficial é o inglês e que, de fato, eles têm a língua inglesa no dia a dia. Malta é um país que foi colonizado pela Inglaterra, mas a briga ali, existe uma questão que a língua deles é o maltês e o inglês é uma língua estrangeira que foi imposta a eles. Então, existe uma resistência aí com relação a isso, e é o que eu falo, questão cultural, né? Quando a gente fala de expressões, quando a gente fala de outras coisas, existe uma diferença. Mas, claro, se você vai fazer um intercâmbio em Malta, quem vai fazer para estudar, e você fica nos campos ali onde tem realmente, porque existem muitas escolas de inglês, existem muitos estudantes em Malta, você vai ficar no campo internacional. Mas quando se trata de locais dos malteses, a situação é diferente. Então, é o que eu sempre falo quando eu recomendo com relação a Malta, né? Essa questão do inglês e do maltês, que você precisa ir preparado para entender que se você quiser ter experiência local com nativos de Malta, a situação é diferente, porque você, estando ali falando inglês com estudantes internacionais, tudo bem, mas com os malteses é uma questão que é diferente mesmo, e eles podem falar inglês ou não, aí você vai ver que não é unânime, né? Não é. Sim. Assim, também tem muito a questão da influência italiana, então você vai no supermercado Lidl, que é o mais famoso, que é o mais barato, você só vai encontrar produto italiano, em italiano, o rótulo está em italiano, então você também vai encontrar essa dificuldade aqui, porque ainda tem isso, sabe? E aí você vai para um outro supermercado e aí tá tudo em outras línguas, porque eles trazem tudo importado. Então, eu digo assim, né, pela minha experiência, que realmente para aprender inglês seria Irlanda, né, ou algum outro país que fala realmente que a vida deles é em inglês. Mas aqui eu achei muito complicado, até para viver aqui mesmo é bem mais complicado, porque o inglês meio que eles forçam a barra para o inglês existir, mas que a vida deles não acontece em inglês. Por exemplo, ontem eu estava num festival lá em Valeta, um festival de grande porte, um festival espalhado por toda a cidade, e eles estavam apresentando tudo em maltês. Então, assim, você fica totalmente excluído, entendeu? Você vai ali curtir, você vai assistir, você vai curtir a música, porque as músicas você vai ter músicas internacionais, vai ter música em inglês. Mas eles fazem a apresentação de chamar o artista, dizer o que é que está acontecendo ali, eles vão falar em maltês. Eu fui para um outro festival que foi um pouco mais afastado, que foi num forte, que é o forte onde foi gravado Gladiador, onde foi gravado Troia, né? E aí eu fui para lá, todas as apresentações eram em maltês. A orquestra que estava tocando era em maltês, eles estavam apresentando e chamando o público para interagir em maltês. Então, querendo ou não, a cultura deles, é o povo deles. Então, eles valorizam o deles. Exato. Eles não vão
o inglês, que veio uma coisa que foi imposta totalmente para eles, como você disse. Então, eles precisam do inglês porque eles precisam de gente. Mas não é a cultura deles, não são eles, não é a identidade deles. Mesma coisa se a gente está dentro do Brasil e impor a gente de falar um inglês, não porque é bonito, não porque é uma língua que a gente vai aprender para a gente conseguir algo melhor. Mas imagina todo mundo sendo imposto a falar o inglês e aí tu ser obrigado a você não poder falar a sua própria língua porque você é obrigado a falar uma outra língua. Então, meio que acontece isso aqui. Exato. Eu entendo dessa forma, né? Exato. Como pra gente é isso, né? Os portugueses impuseram pra gente falar o português. Exato. A gente não falava português, a gente já tinha nossos nativos. Exato. Né? Mas foi obrigado a falar e ligar a nossa língua. Exato, exatamente. São as consequências da colonização. E assim, e o fim da colonização, e eu boto bem entre aspas aqui, de Malta com a Inglaterra foi muito recente. É uma história muito recente. Então, assim, eles se tornaram um país livre, né? E novamente, regras, as cotas aí, porque realmente depende muito do ponto de vista que você vê, e existe ainda essa... Eu vi algumas questões que eu conversei com pessoas que as crianças nas escolas estão sendo mais persuadidas a falar inglês, porque as aulas são em inglês, etc, etc. Então, eu vi crianças falando inglês nas ruas, entre eles, mas, assim, foi muito raro também, não era uma coisa que a família, tá? Então, assim, Malta é uma questão que eu falo que depende, sabe? Depende de como você... da experiência que você quer. E o ponto... Exato. principal das nossas lives é isso, você decidir o que vai ser melhor para você, no seu objetivo, como você falou, né? Na Irlanda, para quem quer guardar um pouco mais de dinheiro, talvez seja mais recomendável, né, do que Malta, mas principalmente eu acho que Malta, para quem não sabe, existe a possibilidade de você começar como estudante de idiomas também, se você quiser, e depois encontrar um emprego, mas você só pode, legalmente, né, a partir dos 3 meses, você tem que fazer um intercâmbio de pelo menos 90 dias em Malta para poder conseguir. Aí você vai procurando emprego e depois aplica para o visto de trabalho. E aí, com a cartinha lá do empregador, né? E aí existe toda essa questão do cuidado, enfim. Então, no final das contas, vai do objetivo de cada um, né, Lúcia? Então, assim, hoje, para você, qual perfil você diria? Não, vai para Irlanda, vai para Malta. Se você pudesse falar. Eu diria que você quer procurar uma experiência profissional na sua área, seja ela qual for, seria Malta. Mas o planejamento financeiro vai ser muito maior, porque você não vai ter um retorno financeiro tão rápido e tão bom, tá? Para quem quer ter uma imersão do inglês muito mais rápida e que, ao mesmo tempo, fazer uma grana, né, juntar um dinheiro, seja ali com o objetivo de fazer uma cidadania depois, seja ali com o objetivo de fazer um curso, de fazer uma graduação depois, eu diria Irlanda, né? Se você quer ter ali, em relação à família, você quer ter filhos e tal, a estrutura da Irlanda é muito melhor, a estrutura física do local é muito melhor, né? Porque a estrutura de Malta não é essas coisas, né? Então, assim, você vai ter melhores apartamentos, melhores casas, melhores ruas. Você vai encontrar isso na Irlanda. Aqui você já não vai encontrar, de certa forma, nessa região central. Se você for morar afastado, se for morar lá mais, né, para o meio, né, da ilha, você vai encontrar uma estrutura melhor de casas, de estrutura para criança, para poder brincar na rua, aquela coisa toda, ter aquela vivência, né, de rua e tal. Seria mais afastado. Mas existem muitas regras aqui que te impedem de você ter uma família aqui. Então, assim, por exemplo, nós que somos brasileiros, se você tem um salário menos que 12 mil, você não consegue fazer o seu filho, se o seu filho nascer, ele não pode ficar aqui. Então, tem que ter todo um planejamento, porque você não pode
simplesmente ter um filho aqui, mesmo você tendo visto de trabalho. Então, não é tão fácil, né? Então, as coisas... Claro que se você for para a Irlanda também, e você for como estudante, você também não pode ter filho lá e o seu filho vai nascer irlandês, vai nascer brasileiro. Então, tem um pedido de diferente. Então, é tudo muito complicado. Mas você com a cidadania europeia, vamos botar essa outra situação. Cidadania europeia, né? Que te permite morar em qualquer país da Europa, né? A Irlanda ganharia nessa parte aí de você ter filho, você ter família, você poder comprar uma casa, se quem quer ter essa estabilidade, né? Comprar uma casa, ter filho, comprar um carro. A Irlanda te proporciona isso muito mais rápido, eu diria. Aqui seria mais tenho cidadania, eu quero uma experiência, pegar uma experiência aqui da minha área para poder depois eu decidir qual o país que eu quero, né? Aí aqui seria muito mais fácil, né? Porque aqui tem essa facilidade de você encontrar trabalho muito fácil. Então, questão de carreira, seria melhor Malta, se você quer focar na carreira. Para carreira, sim. Eu diria que essa parte... E para quem gosta dessa vibe praia, para quem gosta dessa vibe, né, de festa, vibe de festival, tem muito festival de rua, de graça. Teve a Loki aqui há um mês atrás, de graça, né? Então, assim, tem muita coisa para você se divertir, que você não precisa pagar. E, às vezes, o ingresso, às vezes, é 5 euros. Então, assim, você não precisa gastar muito. Em comparado à Irlanda, que não tem tantas coisas. Então, assim, na Irlanda, você vai encontrar esse tipo de coisa. Acho que lembra que só tem um festival no ano. Não tem nada. Se você não gosta de beber, você não tem nada para fazer na Irlanda. Eu tenho duas perguntas, Lúcia, porque uma delas é com relação ao transporte público, se melhorou, porque o transporte público em Malta era meio precário há 3 anos atrás. Teve alguma diferença agora? Você sente isso? Porque eu acho que, com relação aos países assim da Europa Oeste e Norte, vamos dizer assim, não tanto porque os Balcãs, dali para baixo, o transporte público muda bastante. Em Malta eu senti isso também. Mas tu sentes assim, para você... É muito rápido, para quem não tem noção, assim, você consegue cruzar a ilha em 30 minutos, tá? Isso aí é muito pequeno. Mas, assim, o transporte público, eu achei, assim, um pouco difícil de questão de para trabalhar. Porque você que é turista, se atrasar 30 minutos, 40 minutos, você vai estar ali esperando. Mas, assim, para quem trabalha e precisa daquele ônibus ou da vanzinha, porque era van também, para ir de um canto para o outro, talvez atrapalhe um pouco no dia a dia. Como é essa questão do transporte público para tu aí? Assim, para mim, como eu moro na região central, no pico do verão foi bem difícil. Demorava, às vezes, 40 minutos para chegar no trabalho, uma coisa que é 4 quilômetros da minha casa. Então, assim, é um absurdo. Mas o que ele faz, uma aldeia muito grande. Mas, assim, é um transporte gratuito, né? Então, todo mundo pega ele gratuitamente. Claro, turista não, mas, assim, para quem mora aqui é gratuito. Então, a gente não paga para a gente utilizar. É muito cheio. É igual ao Recife, não tem diferença nenhuma. Eu digo que Malta é o Recife ganhando em euro. É isso. Tem a praia, praia também. Só não tem tubarão. E não tem tubarão nas praias. Mas o transporte público, o transporte funciona. Você vai para o país inteiro de ônibus. Tem oferta. Hoje tem uma oferta muito grande de ônibus, sim. Não posso reclamar disso. Eu moro muito perto do meu trabalho, digamos assim. E aí tem opções de eu pegar 2 ônibus, né? Se eu quiser. Como eu não pago, então eu pego um ônibus, desço num canto, ando um pouquinho, pego outro ônibus e vou para o meu trabalho. Então eu não sofro com ônibus cheio, esse tipo de coisa. Mas claro, tem, né? Ônibus cheio em tudo que é canto. Porque é muita gente, né? Pegando ali o transporte. Mas o transporte funciona. O transporte não é dos melhores. Não tem conforto, não é maravilhoso, assim, tem um ou outro, os novos, né, são confortáveis, mas é precário nesse sentido de ser velho, mas funciona. De graça tem injeção na testa, né? Exatamente. Na Irlanda, a gente morava no interior, então, assim, não tinha oferta de ônibus.
a gente demorava às vezes meia hora para pegar um ônibus. Então, é muito mais difícil, muito mais complicado. Para ir para o aeroporto, só de 1 hora. Para ir para outra cidade, só de meia hora. Então, assim, era muito difícil, dentro da cidade de Limerick, se locomover de ônibus. Por isso que muita gente opta por ter uma bicicleta ou ter um scooter, né? Uma patinete elétrica. Porque é impossível. E aqui não. Aqui é impossível você andar de bicicleta. Isso aí é impossível. Exatamente. E é muito perigoso. E assim, dependendo de onde você tá também, né? Tem a questão, como eu falei, tipo, se eu tava em Sanglier para ir para Valeta, tem que pegar a balsazinha, o barquinho, né? Ou a gôndola. E é muito barato, mas assim, você tem que fazer esse trajeto. Se você tá de um canto e vai para outro, então assim, muita gente depende mesmo da balsa porque mora de um lado e precisa atravessar para ir para o outro. Então, assim. Mas tem como. Hoje eu acho que vamos dizer, a rede, né, de ônibus, os locais para você se transportar está muito melhor. Então, para você ir para o país, você consegue ir muito tranquilamente. Então, tem a questão do ferry, né, o ferryzinho, o barquinho de um canto para o outro, eles estão tentando fazer realmente como se fosse um transporte normal. É tanto que ali de Valeta para as 3 cidades, né, ele é gratuito, de Slima, né, para Valeta também é gratuito, o ferry. Então, assim, eles facilitam para tentar desafogar o tráfego, né, o tráfego do ônibus. Porque tem muita gente e essas áreas principais é muito mais complicada de transitar. De carro, por exemplo. Né? De carro é muito difícil. Então, eles incentivam mais moto. Tem programa de você comprar moto elétrica e você tem praticamente ser reembolsado 100%. Então, tem essas coisas assim que eles fazem para você tentar, né, sair do fluxo de carros, deixar de usar o carro. Mas aí tem umas dificuldades, como toda cidade grande. Não, e é isso, você falou certo. Toda cidade grande tem algum problema com relação a isso. E eu acho que numa ilha, por ser uma ilha, até que não é tanto, porque poderia ser pior. Eu acho que essa questão de, por ser uma ilha, poderia ser mais caótico. E não é. Eu achei, assim, bem mais tranquilo. Eu achei Malta muito tranquilo, para falar a verdade. Assim, principalmente em Valeta, por ser a cidade grande de Malta, não tem o sentimento de cidade grande, eu acho. Acho que São Julians talvez tenha mais, mas em geral, assim, a região metropolitana de Malta é muito tranquila. Então, realmente, eu acho que para quem quer escolher os 2 destinos, Lúcia já deu tudo mastigadinho aí para vocês. Aproveitem, né? Porque a live está aqui para isso. Então, já queria aproveitar para agradecer muito, Lúcia, por ter passado esse conhecimento aqui para a gente, compartilhando tudo que você viveu aí nesses 2 países. E espero que você tenha ainda mais crescimento aí na sua carreira para poder ficar e quando voltar aqui no Brasil só para visitar esse povo. Eu gostaria de visitar, mas eu não sei se eu tenho em mim ainda. Malta é muito lindo, mas assim, eu criei um traumazinho. Não vou mentir. Não, é difícil, não é fácil não. Não é fácil não. Eu tive muitos problemas, aqueles perrengues iniciais, mesmo tendo um apoio aqui, tive perrengues iniciais, muitos problemas, né? Principalmente questão de visto, que é muito demorado, né? E o trabalho que você faz, às vezes você não gosta do que você faz ali no início. E quando eu cheguei aqui, eu fui para um trabalho que eu falava português, eu falava com brasileiro, eu passava o dia inteiro, né, só no português, e não era isso que eu queria. Eu queria realmente falar inglês, e aí eu não tive essa primeira oportunidade, mas aí eu consegui logo quando eu troquei de visto. Quando eu consegui meu visto, eu já fiz a minha troca, que também é outra facilidade aqui. Ainda bem. E que isso aí, eu acho que para quem quer construir uma carreira na Europa, é bom salientar que isso é muito bom, né? Essa facilidade de Malta, para quem quer construir realmente uma carreira na Europa, eu acho que é o melhor lugar.
Hoje em dia, para você começar, né? A gente fala bastante da Hungria também aí, mas eu acho que na Hungria, para quem começa como estagiário e quer fazer essa questão mais acadêmica, eu acho que a Hungria é melhor, mas Malta, para quem quer já botar a mão na massa e começar a trabalhar, eu acho que... não vai ser bem remunerado, não vai ser de cara, não. Se você for uma pessoa muito, muito experiente, tiver uma experiência assim, absurda, se já tiver certificações, eu falo por mim, assim, se tiver todas as certificações internacionais, aí sim, você tem um bom trabalho, um bom salário, mas assim, tem que começar de baixo. Eu sempre procurei, nunca procurei trabalho assim, eu sou contadora formada no Brasil, tenho CRC? Tenho, mas aqui eu procurei o cargo mais baixo do mais baixo que tinha. E aí, muitos não me aceitavam por eu ser muito qualificada e outros não aceitavam. E aí eu fiquei. Né? E eu acho que essa questão é a vida do imigrante, de uma forma geral. É essa questão de você querer ir exatamente de onde você está para emigrar é muito difícil. Todo mundo tem que começar de baixo, né? Não existe, porque a gente não começa no mesmo nível mesmo, não é a mesma coisa. Então, assim, claro que, como você falou, tendo certificação vai acelerar o processo. Quanto mais você tentar fazer essas questões, vai acelerar o processo, mas ninguém, eu não conheço ninguém assim que foi, a não ser que foi numa empresa já contratado, mas assim, se você vai para começar, não. É muito difícil você entrar já ali, porque o mercado vai querer conhecer você primeiro. Né? As pessoas querem... É feito aluguel também, para você alugar vários países. Não sei se em Malta é mais fácil, mas você alugar, você precisa ter um histórico. Só que como é que você constrói esse histórico como imigrante, se você acabou de chegar? Né? Então, tudo isso vai dependendo de como você vai fazer. Então, a rede de apoio é onde também acaba resolvendo isso, melhorando essa situação, porque você já tem alguém que está lá, essa pessoa já tem um histórico que pode ajudar, pode fazer algo do tipo, recomendar, fazer algo relacionado a isso, né? Então, vamos almoçar, que eu, no meu caso, ainda não almocei. Eu vou jantar. Lúcia está indo jantar, porque horário. 5 horas de diferença. Mas muito obrigada mesmo, Lúcia, por compartilhar tudo com a gente aqui e por aparecer aqui, tá bom? Muito obrigada. Beijo para quem participou da live. E beijão. Beijinho. Qualquer coisa pode